Sarampo e rubéola, por exemplo, desde 2013, coloca a população em risco de surtos e epidemias. O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo amplo programa de imunização que disponibiliza vacinas gratuitamente à população por meio do Sistema Único de Saúde. Mas mesmo assim, muita gente deixa de se vacinar. Para entender melhor o porquê disso tudo, eu converso agora com o infectologista Renato Kifuri. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito boa noite. Boa noite, é um prazer voltar aqui ao seu programa. O prazer é meu e eu quero te perguntar justamente isso, o que provocou essa queda das imunizações? Na verdade, eu acho que é uma somatória de fatores, né, Fabiana? Eu acho que a principal delas, ao meu ver, é o próprio fato do sucesso das vacinas. Hoje as pessoas não reconhecem doenças que existiram no passado como risco. Então nós já vimos desaparecer o sarampo, o tétano, a difteria, a coqueluche, a própria meningite vem diminuindo bastante o número de casos e as pessoas perdem a percepção de risco. Então as vacinas acabam sendo vítimas do seu próprio sucesso. Elas fazem um sucesso tão grande, faz as doenças desaparecerem, a paralisia infantil, a varíola, que as pessoas esquecem ou não dão a real importância porque não vivem ou não convivem com este risco. Existem outros fatores, desabastecimento de vacinas, horários inadequados do funcionamento dos nossos postos de saúde, às vezes falta dessas vacinas na rede pública, grupos às vezes contrários à vacinação que começam a disseminar falsos conceitos, mas eu acredito que o principal seja a relação entre a percepção de risco que vai se perdendo. Quando a gente pensa numa história dessa, de eu não acredito que eu precise me vacinar, por exemplo, a taxa vem diminuindo no Brasil desde 2013. É verdade. Qual é a consequência disso para a saúde pública, quando a gente pensa na população em geral? O Brasil e aqui as Américas são pioneiros em erradicação de doenças, né? Então nós conseguimos aqui nas Américas, foi o primeiro país a eliminar a poliomielite, a rubéola, o sarampo, um enorme avanço, né? Agora, isso não aconteceu, isso não acabou no mundo. Então o sarampo está cheio de casos na Europa, paralisia infantil na África e na Ásia. E no momento que a gente, com esse mundo hoje pequeno, globalizado, com as distâncias encurtadas, um viajante que vem para cá, ou a gente quando viaja para lá sem vacina, por exemplo, a Europa, corremos o risco de adoecer. E trazer ou reintroduzir essas vacinas, essas doenças, numa população no nosso continente que já tem essas doenças controladas. Então o perigo continua existindo. A guarda não pode ser baixada, né? Existem algumas vacinas, eu acredito, que são essenciais, importantes desde o nascimento, obrigatórias, digamos assim, e outras, como por exemplo a vacina da gripe. Nem todo mundo se interessa em tomar a vacina da gripe. O risco é igual desde de uma gripe para uma doença mais grave, como a paralisia infantil, né? Rubéola, cachumba, meningite? Algumas vacinas são introduzidas no nosso programa pela sua alta gravidade das doenças, como as meningites, às vezes o sarampo, que matava muitas crianças. Outras vacinas são introduzidas pelo tamanho do problema. A gripe, por exemplo, hospitaliza muita gente, leva muita gente ao consultório, falta ao trabalho, complicações com uso de antibiótico. Então talvez a doença não seja tão grave a ponto de matar como uma meningite, mas ela é tão frequente, ela é tão impactante na sociedade que vale a pena, especialmente nos grupos mais vulneráveis. A gripe, por exemplo, que você citou, acomete os idosos com muito mais gravidade, as crianças pequenas, as gestantes. Então quando nós temos uma epidemia mais importante, a procura realmente é muito grande. Então nem sempre a utilização da vacina está relacionada à gravidade da doença, mas assim a importância que ela tem na sociedade. Alguns surtos, por exemplo, que a gente teve no ano passado, ano retrasado, de dengue, de chikungunya, zika, a gente sabe que tem vacinas em desenvolvimento para doenças como essas, né? Isso pode ter alguma relação com a baixa imunização nos últimos anos, ou isso pode afetar daqui para frente? Você tocou num ponto importante, né? Por exemplo, a febre amarela, a epidemia que nós vivemos esse ano, vivenciamos especialmente no estado de Minas Gerais, era uma vacina que começou numa região em Minas Gerais onde já havia indicação de vacina. Quer dizer, ela só aconteceu porque nós não tínhamos uma cobertura vacinal adequada no estado de Minas Gerais. Mas aí foi um problema de distribuição de vacina? Não, foi de procura de vacina
vacina não estava em falta. Estava disponível. Estava disponível, como aconteceu há 2 anos atrás, o surto de sarampo em Pernambuco e Fortaleza, né? Pernambuco e Recife e Fortaleza. 2 cidades grandes que tivemos um surto enorme de sarampo e a vacina estava disponível. Baixamos a cobertura e o que aconteceu? Oportunidade de circulação daquele vírus. Aconteceu com sarampo recente, febre amarela recente, que essas experiências nos sirvam de lições, de aprendizado. E eu vou te dizer uma coisa, Fabiana, esse não é um problema só brasileiro, não. O mundo inteiro, e o Brasil, neste cenário, sob esse ponto de vista, das coberturas vacinais, da população alvo vacinada, é um dos melhores. Então a gente consegue hoje ter doenças controladas, mas o que não nos traz segurança e tranquilidade de baixar a guarda. Acredita-se que isso é uma tendência que vai continuar? E aí, por isso, o que deve ser feito? Maiores campanhas, maiores alertas? Ou isso pode ser uma coisa de momento, uma observação de um número que está acontecendo agora, isso talvez não continue daqui para frente? Eu acho que essa é uma tendência natural, infelizmente, né? O desaparecimento dessas doenças, a falta de percepção do risco, isso é muito do ser humano, né? Então, se eu não vejo a doença acontecendo, se eu não vejo os casos à minha volta, na minha sociedade, se não se fala mais nisso, eu perco a informação. A tendência é de eu procurar ou reduzir a minha procura por aquela proteção, por aquela vacinação, né? Então você tende ao sucesso das doenças, da erradicação, do controle das doenças, tende a diminuir o interesse pela vacinação. Daí é importante essas campanhas informativas, de manter essas coberturas vacinais elevadas. E outra coisa, quando a gente se vacina, não é uma questão de proteger só a si próprio, né? Nós protegemos, recebemos a vacina quando estamos nos protegendo, mas também a gente protege aqueles que convivem com a gente, que não podem receber uma vacina. Então, aquele que tem um câncer, que é transplantado, que está em quimioterapia, que não adoece, ele não pode receber vacinas às vezes, e não fica doente porque aqueles que estão em volta deles não podem ficar doentes porque eles estão vacinados. Quem tem doença autoimune também não pode receber algumas vacinas, sim. Então, para esses grupos especiais, algumas vacinas são muito importantes. Então, quem tem doenças autoimunes, quem é transplantado, quem tem portador do vírus HIV, quem tem um câncer, essas pessoas são mais vulneráveis para essas infecções e precisam receber algumas vacinas, outras elas não podem. E essas que elas precisam receber, muitas vezes não funcionam adequadamente pela própria debilidade do seu sistema imune. Então elas se beneficiam da população vacinada. Então vacinar é mais do que proteção individual, é um ato de cidadania que deve ser conseguida para todos. E não é só de criança, né? A gente tem essa percepção de que vacina é para criança, quando na verdade a vacina é para qualquer idade. Eu acho que tem muitas vacinas importantíssimas que são ministradas desde a primeira infância. Verdade. E que vai acontecendo também em outras fases da infância, que vai ajudando a formar, a fortalecer defesa, né, o sistema imunológico, ter uma defesa. E outras que tem que ter manutenção ao longo da vida adulta. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em grupos, como você falou no começo da entrevista, que são contrários à vacinação, isso é uma tendência também? E como que o Ministério da Saúde lida com esse tipo, com esse grupo de pessoas que têm uma opinião diferente sobre a vacinação? Existem vários motivos aí mundialmente dessas recusas, de grupos que recusam vacinas. Questões religiosas, tem grupos que pregam que se Deus quis uma doença, quem somos nós para agirmos, né, contra a natureza. Grupos filosóficos que acreditam que adoecer é melhor do que ter uma imunidade pela doença, é melhor do que ter uma imunidade artificial, vamos chamar assim. Então eles preferem correr o risco de adoecer. Outros grupos acham que as vacinas podem fazer mal, né? Os efeitos colaterais das vacinas superam os benefícios. Seria acúmulo de metais pesados no organismo? De metais pesados, ou às vezes de mercúrio, às vezes de alumínio. Isso podem atrapalhar o desenvolvimento, pode trazer efeitos colaterais graves. E não valorizam os benefícios e as conquistas que as vacinas trouxeram, né? A maior parte hoje dos grupos antivacinas, que felizmente aqui no Brasil não prosperam muito, a gente não tem grupos organizados aqui, eles circulam e eles se avolumam pela internet, pela desinformação, pela informação não baseada em evidência científica que a rede disponibiliza. Então as pessoas postam inverdades, conceitos equivocados,
E assim vão disseminando, que tornam, para quem é leigo, insegura, traz insegurança para quem vai receber uma vacina. Então a importância da informação é enorme, né? Nós combatemos esses mitos, não é com obrigatoriedade, que em alguns países têm experimentado, obrigando quem não tomar vacina não matricula na escola, quem não toma vacina. Isso existe, a Itália recentemente, alguns estados americanos, passam a obrigar a vacina a tornar algo punitivo aquele que não cumpre a vacina. O que para alguns locais já trouxeram experiências contrárias, inclusive, baixando inclusive a adesão, que chama atenção para um problema, se estão querendo me obrigar, alguma coisa não deve ser boa, aí, né? E ser imposto é algo que até afasta as pessoas. Para muita gente. Só para a gente encerrar nossa entrevista, todas as vacinas que estão disponíveis na rede pública e aquelas que são anuais, por exemplo, da gripe, todas essas devem ser tomadas. E aí, como você consegue manter a carteira de vacinação atualizada, né, doutor? É verdade. As vacinas na infância são as principais, porque, pelo menos em maior número, já que essa população é a mais vulnerável. Mas nós podemos esquecer que algumas delas têm reforços durante toda a vida, como é o caso da difteria e do tétano. A hepatite B deve ser utilizada em todas as idades, a vacina do idoso, a gripe, a vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Então, hoje as vacinas são ferramentas de promoção de saúde para qualquer idade, né? Eu gostaria de convidar aí os teus ouvintes, os teus telespectadores a entrarem no site da sociedade. Tem um site que a gente desenvolveu especialmente para o público em geral. Chama familia.sbim.org.br. Esse site é uma verdadeira enciclopédia de vacinas, onde todos vocês podem ter informações sobre doenças, sobre vacinas, sobre prevenção, de como se atualizar, como se informar num site adequado. Inclusive referendado pela Organização Mundial da Saúde, o primeiro site em língua portuguesa sobre informação de vacinas e segurança disponível na rede. Isso é muito legal, porque quem tiver dúvida pode entrar e se informar, mas agora eu fiquei pensando enquanto o senhor falava, a gente tem a carteira de vacinação, ela é uma carteira de papel. Existe alguma previsão do Ministério da Saúde informatizar e colocar os dados no sistema, porque vai saber se eu perdi a minha carteira, se eu não lembro se eu tomei aquela dose? Fabiana, você tem toda a razão. Agora eu fiquei pensando nisso, e isso é importantíssimo, eu vou tomar uma vacina repetida, sendo que eu não preciso. Você tem toda a razão. Esse é um dos grandes entraves quando a gente vai avaliar as nossas coberturas vacinais. Saber quantos exatamente da nossa população está vacinada. E quem são eles? E quem são eles? O que é pior, né? O que é mais difícil, né? Porque dentro de uma população, estamos com 95% de cobertura para sarampo, por exemplo, no país. Sim. Mas e naquele município? Como é que é a homogeneidade dessa cobertura? Tem municípios que nós estamos com menos de 50, tem municípios que estamos com 90, tem municípios que estamos com 70. Onde a gente precisa direcionar nossos esforços de vacinação. Para isso tem sido instituído no país um sistema de informação, né, se chama SI, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, que vem caminhando de maneira muito lenta. Nós precisamos informatizar mais de 36 mil salas de vacina. Isso precisa estar em rede com sistemas de cada município, que é diferente muitas vezes o sistema que se utiliza em cada município de outro, de cada estado para outro. Esses sistemas todos vão conversar entre si, para que essas informações sejam consolidadas num banco de dados, vamos dizer assim, confiável. Cruzado, né? Com informações cruzadas. E confiável, para que a gente possa saber no município X% das pessoas estão vacinadas contra o HPV ou contra a meningite, onde eu preciso mandar mais doses, onde eu preciso mais nossos esforços, precisa. Esse é um entrave crucial das nossas avaliações, das nossas estratégias junto ao Programa Nacional de Imunizações, que precisa ser vencido. A gente, inclusive, deu uma notícia aqui no Band News, né? Vocês que acompanham a gente já viram essa matéria aqui, sobre doses, por exemplo, um exemplo é o HPV, doses que sobraram na rede de saúde pública, no SUS, sobrou. Era para meninas, depois entraram os meninos, sobrou uma dose grande e eles ampliaram para pessoas, se não me engano, até 26 anos. Até 26 anos. Para não jogar fora a vacina. Para não jogar fora a vacina, porque também tem um prazo de validade. Quer dizer, com informações cruzadas, num futuro sistema informatizado, dá não só para você conseguir redistribuir aonde precisa mais ou aonde teve menos adesão, como também incentivar com campanhas os lugares onde as pessoas não se vacinaram. Você pode direcionar os seus esforços, sejam vamos dizer, em logística de encaminhamento de vacinas, também nos esforços de informação, de campanhas de atualização, para que essas vacinas não sejam disponibilizadas de maneira mais adequada e mais eficiente
eficiente possível, né? Que o desperdício seja cada vez menor. Né? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. A gente tem um tempinho a mais aqui para falar sobre essa gestão, os municípios que têm menos recursos para gerir programas de imunização. Isso também acaba afugentando ou diminuindo a frequência de vacinações naquele lugar, né? São vários os problemas que a gente vivencia, né? Por exemplo, nos municípios hoje a estrutura do profissional da saúde para um município às vezes é muito boa. Então os postos de saúde, a gente tem vários funcionários, as equipes de diabetes, de AIDS, equipes que são responsáveis pelo pronto atendimento, emergência e vacinação, são equipes às vezes diferenciadas e já há muito tempo trabalhando juntas. Outros municípios a gente tem uma troca muito grande de funcionários, a gente não tem funcionário que já está, o mesmo que trabalha na imunização é o mesmo que trabalha no banco de leite, que trabalha no aleitamento materno, que trabalha também no atendimento ao HIV, que faz a doação de sangue. Então às vezes são pessoas muito tarefadas, né? A gente vê o sacrifício, o esforço que o nosso funcionarismo, não só a classe médica, mas todo o profissional da saúde hoje trabalha as condições não ideais de trabalho que essa população vive. Então são grandes desafios num país continental como o nosso. Nós temos ilhas de excelência com locais funcionando muito bem e nós temos, sem dúvida, em muitos pontos do nosso país, problemas graves de estrutura, de pessoal, para tornar esse programa mais efetivo do que ele poderia ser. Sem dúvida, o recurso humano é um fator também bastante importante. Com certeza. E o importante é sempre frisar que essas vacinas fundamentais e importantes estão disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde. Essas vacinas estão vacinas gratuitas, disponíveis. Né? São vacinas gratuitas. Hoje é inadmissível a gente ter um indivíduo com hepatite B, um indivíduo com sarampo, um indivíduo sendo hospitalizado por tétano, morrendo de tétano, sendo que a vacina está disponível gratuitamente, né? Sim. Isso eu acho, hoje em dia, nos dias de hoje, essa informação não chegar à população de maneira adequada e saber que ele teve uma doença, uma morte na família, prevenível por vacina, né? E porque não teve acesso, não sabia, não chegou, é realmente algo que a gente deve procurar evitar ao máximo, né? Dr. Renato Kifuri, muito obrigada pela participação aqui com a gente. É um prazer vir aqui sempre, Fabiana, sempre que você me convidar, eu estou à disposição. Muito bom, ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, infectologista, trazendo um pouquinho aqui de detalhes sobre como é importante você se vacinar e ter a sua carteira de vacinação em dia. Obrigada, doutor. Boa noite.